Olá, alunos do quarto ano, como estão todos? Espero que estejam todos bem e com saúde, tanto você quanto os seus familiares, tá? A ProRose está com muita saudade de vocês e venho hoje já gravar a nossa aula, nossa videoaula de hoje. Então, você já pega aí o seu livrinho de ciências e nós iremos começar na página 48, tá? Página 48 e 49, nós iremos tratar sobre a poluição da água. Na aula passada, nós vimos o ciclo da água e eu passei uma tarefinha para vocês, que foi um poema, o poema que está na página 47, que era para ser recitado e enviar para mim e pelo WhatsApp, né? Então eu estou ainda aguardando vocês fazerem isso. Já vou analisar alguns que mandaram para mim, ok? Vai valer pontuação. Já falei com a Projac, com a Projose, e nós iremos sim pontuar os alunos participativos nesse período. Eu sei que é muito difícil para nós esse período de estudar um pouco que só, né? Com a ajuda às vezes do papai e da mamãe, só que nem sempre eles conseguem ajudar vocês e nós entendemos isso. Mas um pouquinho mais de esforço, ainda mais que vocês já são alunos do quarto ano, já sabem ler legal, né? Adoram fazer aí imitações de youtubers na vida. Então, vamos ver, vamos fazer esse recital aí, recitar este poema bonito sobre o ciclo da água. Vamos lá para o nosso estudo, então? Página 48, e eu já vou mostrar para vocês aí a nossa paginazinha da aula, ok? Vamos lá? Poluição da água, página 48 e 49. O que vocês estão vendo aí, o nome já está dizendo, é uma água poluída, onde está cheio de lixo, tem pneu, tem lata, tem o peixe ali mortinho, tem alguns besouros voando, tem vidro, olha, tem caixinha de leite, PET, esses tipos de coisa. A água contaminada é a água que contém agentes patogênicos vivos, ou seja, microbactérias, bactérias em gerais. Sejam elas bactérias, sejam elas vermes, protozoários ou até vírus. Ixi, passei foi tudo agora. Ou até vírus, porque essa água está contaminada de uma forma tal. Essa água ela não é potável. Logo, não deve ser utilizada para nada. Ela tem que ser descartada porque está contaminada. Há também um grande número de dejetos que a população descarrega em córregos, rios, mares, provocando assim uma inapropriação das águas e causando doenças como febre tifoide, hepatite, cólera e muitas verminoses, ou seja, vermes, né, que dá naquela barriguinha, a gente de vez em quando tem que tomar aquele remédio para acabar com ela. Que são doenças transmitidas por esses tipos de água contaminada. A água poluída é a água contaminada. Existem diversas fontes de contaminação desta água e elas a gente vai ver agora. Ó. Existe a contaminação das águas pelos agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos usados na agricultura que penetram no solo, contaminando os lençóis freáticos e o próprio solo, né? Então aí você está vendo este aviãozinho. É um avião onde está carregando esse produto, né? Esses produtos químicos. Esses produtos químicos são usados na lavoura para acabar com pequenas pestes, com as pestes que muitas vezes dá na lavoura. Por exemplo, na plantação de milho, na plantação de tomate. Se não colocar certos tipos de remédio, os bichinhos chegam lá e estragam, né, a lavoura. Quem aqui gostaria de comprar tomate que tem lagarta dentro? Ninguém. Ninguém gostaria de comprar goiaba e na hora de fazer o suco, quando a gente cortar ela está lá cheia de lagartinha dentro, né? Então, são justamente esses produtos químicos que acabam com esses tipos de larvas de lagartinhas dentro da lavoura, dentro do que está sendo cultivado. Então,
Só que há um problema. O problema é que às vezes as pessoas usam para o bem de algo, né, que é para acabar com a peste, mas destrói o meio ambiente. E às vezes é usado da forma inadequada, às vezes usam uma quantidade muito grande, não sabendo utilizar. Às vezes também, depois que produz, depois que faz, né, essa desintoxicação, no caso da lavoura, pega aquele pote, recipiente do agrotóxico, do produto químico e lança em qualquer lugar, e ali ele pode derramar, pode se deteriorar, e aquele produto ali vai direto para o lençol freático, que a gente sabe que está lá no subsolo da terra, né? Então, uma das causas dessa poluição das águas é o agrotóxicos. Vamos ver outro? O outro é isso aí, ó. As chuvas ácidas também é um perigo para nossas águas. Por quê? As chuvas ácidas é a água da chuva que se mistura com as substâncias tóxicas que tem no ar. É o ar poluído e aí a água da chuva, quando vem, mistura com esses gases ácidos e poluidores e desce com ele com a chuva junto. Só que aí quando desce essa chuva ácida, ela realmente é corrosiva, né? Faz mal para o meio ambiente, faz mal para o solo, faz mal para a água. Por isso é um perigo. Então, quem mais produz esses tipos de substâncias tóxicas são as indústrias, principalmente. Também os carros, né? Com os seus combustíveis, que tanto são utilizados como gasolina, como petróleo, como diesel, né? Por isso que as pessoas hoje estão buscando cada vez mais uma fonte, um combustível mais limpo, mais puro para o nosso ar. Então, aí também está mais um tipo, mais um poluidor das nossas águas. Temos também esse poluidor, que eu posso dizer, eu não sei se é número 1, né? Nas estatísticas, mas os resíduos que são jogados nas nossas águas, eles têm realmente destruído grande parte do nosso recurso hídrico, né, do planeta. São os lixos domésticos, como por exemplo a água que a gente lava a louça, a água que a gente toma banho, a água que a gente dá descarga nos vasos, a água que a gente lava a calçada, todos eles, às vezes, não tem encanamento para a subestação de tratamento de esgoto e é lançado a céu aberto nos rios, nos lagos, nos oceanos. Então tá aí, são lixos domésticos, são lixos industriais e às vezes até de navios que são descartados indevidamente, de forma também incorreta, né? Porque eles muitas vezes fazem escondido por debaixo dos panos, mas quando a gente vê já tá aí a tragédia pronta nos rios, lagos e os nossos oceanos, contaminando tudo. E se tudo estiver contaminado, o que é que vai acontecer, né? Existem várias doenças que podemos contrair com essa água contaminada. E uma delas estão aí, ó. Vamos ver? Leptospirose. Já escutou esse nome? Leptospirose é a água contaminada com as urinas de ratos lá nos esgotos. Então, imagine se o esgoto a céu aberto está saindo lá direto para o rio, direto para o oceano, direto para os lagos, e aí dentro desses esgotos tem aqueles ratos de esgotos, aonde defecam, aonde urina. Então, tudo que é de ruim que está dentro daquele esgoto também vai para as águas. E aí, quando chega na nossa casa, a água, se não for tratada, a gente pode contrair essa doença chamada leptospirose. Também tem a doença chamada hepatite A. A hepatite A é também conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa, que causa inflamação no nosso fígado através de um vírusinho que está justamente na água. Ou na água, ou também nos alimentos mal lavados. É por isso que é necessário pegar uma fruta ou uma verdura quando for comer, se é para comer pura, crua, né? Então, precisa lavar e lavar bem, desinfetar para poder comer aquele alimento. Também existe a doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. É causada por um verme ainda de forma em larvas,
alojados em caramujos e que vivem em lagoas e em rios. Quem mora muito, quem já morou, né, nos ribeirinhos, nas beiras do rio, é que deve ter visto muito dessas coisas aí afora. No livro de vocês tem até um desenho, muito até que feinho, na página 51. Então vocês podem dar uma olhadinha nisso daí. Uma pessoa com esquistossomose tem como sintomas hemorragia intestinal, enfraquecimento e lesões no fígado e também no pâncreas. Não entrar em contato com a água que contém o caramujo e não deixar que larvas humanas contaminem a água também. São alguns cuidados que devemos ter para evitar a esquistossomose. É muito difícil, né? Mas o nosso inimigo mesmo tá aí, ó. O nome dele é Aedes aegypti. Gente, a dengue é a doença transmitida pelo mosquito do Aedes aegypti, que também transmite mais duas outras doenças. A febre, três, né? A febre amarela, a febre da chikungunya e também do Zika vírus. Então, é um mosquitinho só que transmite 4 doenças juntas. E esse tempo que nós estamos vivendo, nós, além de estar lutando contra o coronavírus que está aí, que está, né, nesse vírus cruel que tem matado muita gente, nós também temos que lutar constantemente com esse bichinho aí, porque ele desenvolve dentro da nossa casa. Esse mosquito se desenvolve em águas paradas, colocando seus ovos para a procriação, que aí faltou a letrinha A, para a procriação. Então eu coloquei esse quadrinhozinho aí, mas no livro de vocês tem a foto do mosquitinho. Ele é pretinho, não é uma muriçoca normal. Ele tem as perninhas pintadinhas de branco com preto, né? É feinho ele. São doenças causadas por vírus diferentes, após o período de 10 a 14 dias, contatos depois de ser picado, de picar alguém contaminado. O mosquito pode transmitir o vírus durante toda a vida dele. Os ovos da fêmea do mosquito são depositados em recipiente com água limpa e parada. Ao sair dos ovos, as larvas vivem na água por cerca ainda de uma semana. Após esse período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas durante o dia. Uma pessoa picada pelo inseto Aedes aegypti, contaminado tem como sintomas dor de cabeça, dor no corpo e também febre. Então, para combater este mal, está aí alguns recadinhos especiais para nós, né? Como evitar a dengue, não deixar que a água se acumule. Então, pode até ver aí no nosso quadrinho, ó. Na minha casa, mosquito da dengue não se cria. Não deixe água acumulada na laje. Coloque areia nos vasos e nos vidros dos muros. Vire de boca para baixo as garrafas e baldes. Mantenha a água da caixa bem tampada. Mantenha a lixeira bem fechada, porque a lixeira, se não tiver como vazar, né? Se não tiver furinho embaixo, ele pode juntar água. Use areia molhada nos pratos das plantas. Então, está aí algumas dicas. Cuide, ajude a sua família dentro de casa, no seu quintal. Mesmo que encontre alguma coisa desse tipo, vai lá, resolve, porque às vezes se a gente não cuida, né, daquilo que a gente está enxergando na casa do vizinho do outro, pode ser que chegue na nossa casa, porque o mosquito, ele voa, ele não fica numa casinha paradinha, né? Não é a gente que entra nessa água que tá as larvas do mosquito e somos contaminados, não. É o mosquito que sai de lá e vai voar para perturbar outras pessoas. Então vamos se cuidar, tá? Também existe uma outra doença chamada cólera. Não é coleira, é cólera, causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera, que contamina a água. Os sintomas são diarreia, vômito e forte desidratação. Para evitar a cólera, é necessário tomar apenas água filtrada ou fervida e cozinhar muito bem os alimentos. Por isso, olha aí o recadinho, cuide-se. E para a purificação da nossa água, Pro, como é que a gente faz? Lá na página 53, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa página,
porque ela tem um monte de nomezinhos difíceis, não são fáceis, e é o processo de purificação da água, que é totalmente necessário até que a água chegue na nossa casa. Eu coloquei um esquema na próxima página, mas você pode ver o esquema aí no seu livro, página 53. É o esquema de purificação da água. Aqui na tela, eu coloquei essa, é a mesma coisa se você for analisar direitinho. Então, preste atenção. O processo se dá no seguinte. Esse processo aqui, antes de mais nada, eu já vou dizer para você que aqui no nosso estado, quem faz esse processo é a empresa da Embasa, tá? É a Embasa que faz isso. Ela capta a água ó, de uma represa, rio, lagoa, capta a água de lá, é numa ó, adutora de captação, tá vendo? Muito bem. Ela capta lá e leva para um reservatório. Nesse reservatório, ele vai colocar o sulfato de alumínio, o cal e o cloro. Para isso, ele diz que é o processo chamado de cloração, adicionar cloro na água para facilitar a retirada de materiais orgânicos e metais pesados. Ele também coloca cloro, após o cloro, né? A água recebe cal ou soda cástico para ajustar a acidez dela, tudo aqui dentro, nessa partezinha, ó. Por isso que tem aqui, ó, sulfato de alumínio, cal e cloro. Ele também coloca, em seguida, adiciona uma substância coagulante e agita-se bem bastante a água para que as moléculas de sujeira possam se juntar. Chama-se coagulação. Tá vendo? Tudo nessa primeira partezinha aqui. Depois de um tempo que esse processo é feito, aí a água passa para o próximo tanque. Tá vendo aqui que tem uma setinha? A água passa para o próximo tanque. Nesse próximo tanque é o que vai acontecer no que no livro de vocês diz que é a fase 4, a floculação. Depois coloca-se uma substância que ajuda as moléculas de sujeira agrupadas a se formarem flocos ou partículas que podem ser tiradas através de, por exemplo, uma peneira, por exemplo, que ele fica feito flocos, dá para a gente pegar uma peneira purificadora ali, como se fosse aquelas peneiras de piscina, né? De limpar a piscina. Então, aí, depois que acontece essa floculação, a água passa para o próximo recipiente. Nesse próximo recipiente aqui, ó, é aonde acontece a fase 5 do livro. A fase 5 do livro, ele está dizendo que é a decantação, ou seja, todos aqueles flóculos que foi criado lá na floculação, ele vai descer, vai ficar embaixo, ó. E o que vai passar para o outro recipiente é só água, tá vendo? É como se nesse processo de decantação, que as coisas pesadas vai tudo para debaixo como é o nome do recipiente, do tonel, sei lá, da caixa. Então, nesse processo aqui, tudo que é pesado, metais pesados e os flóculos que foram formados vai ficar embaixo e a água passa para o próximo estágio. Nesse próximo estágio aqui, ó, tem um filtro. Esse filtro não é pequeno, é grande. E ele tem o que dentro? Tem carvão ativado, tem areia, tem cascalho. A água sai daqui da decantação, deixa uma parte da sujeira embaixo, tá vendo? E vai para a próxima parte. Nessa próxima parte, a água é filtrada, tá aqui, ó, canal de água filtrada. Ele passa por esse filtro, sai lá embaixo já com a água mais limpa, tá vendo? Muito bem, mas não para por aí. Agora vai acontecer o que o livro chama de estágio 7, 8 e 9. O estágio 7, 8 e 9 é o que eles vão colocar de um pouquinho mais de cloro, um pouquinho mais de flúor. Alcalinização. A água passa novamente por essa etapa para que o ajuste da acidez
para evitar a corrosão, ou seja, para quando a gente beber a água, não sair destruindo tudo lá dentro, né? Então, passa de novo por um pH para poder analisar isso e ficar mais pura para nós. E aí, passa por esse processo de desinfecção. A luz aqui está bem cobrindo minhas palavras. Luz não, a sombra. Desinfecção, que é a etapa que é adicionar a quantidade de cloro para garantir que a água fique livre do vírus e das bactérias que não são apropriadas para o nosso consumo. E, por último, acontece a fluoretação. Tudo isso é aqui, gente, ó. Nesse recipiente aqui que é colocado, ó, para poder terminar o processo de purificação. Coloca o cloro, coloca o flúor, coloca também aqui a alcalinação para poder não... alcalinização para poder não acontecer a corrosão no nosso corpo, né? E aí vai direto para o reservatório último, que é o reservatório já da água tratada. Essa água tratada aqui, ela vai para uma adutora ser guardado num reservatório elevado, tá vendo? Por que, Pro? Coloca num lugar tão alto. Eles colocam num lugar tão alto para quando sair desse reservatório, sair com força suficiente para abastecer as nossas casas, nossos prédios. Então, a água entra aqui, fica nesse reservatório e aos poucos são distribuídas para os apartamentos, para os prédios, para as casas, para as escolas. Então, aqui, ó, esse encanamento aqui que fica por debaixo da terra é a rede de distribuição. Todo esse processo de purificação da água, tá vendo? É complicado, é um processo caro, mas também é um processo necessário. A desinfecção da água é muito importante, porque desde que se passou a ser tratada obrigatoriamente o tratamento da água, houve a diminuição do índice de mortalidade. Morria muita gente, principalmente as crianças, com doenças provocadas por água contaminada. Além do consumo, utilizamos a água para o higiene, para lazer, geração de energia, locomoção e inúmeras outras situações. Então, a água é necessário. O processo dele está aqui de purificação, cloração, alcalinização, coagulação, floculação, decantação, filtração, alcalinização, 2 vezes, né? Desinfecção e fluoretação, que é colocado flúor na água, para não ser tão bruto no nosso estômago, né? No nosso corpo. Vamos para a atividade, páginas 55 e 56. Complete a frase corretamente. A água para o consumo deve ser o quê? Potável e pura. Água potável porque ela deve ser uma água diferente para o nosso consumo. Não pode ser uma água contaminada, não pode ser uma água barrenta. Ela precisa ser potável e água doce. E também precisa ser pura, potável ou pura. Letra B. A água pura é formada por, lembra? A água pura, hidrogênio e oxigênio. É por isso que a gente chama de H2O. São 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Letra C. As propriedades da água são: a água pura tem que ser como? Insípida, incolor e inodora. Descreva, número 2. Descreva o que é uma água poluída. A água poluída é uma água contaminada com agrotóxicos, resíduos, chuvas ácidas, entre outros, né, etc. Número 3. Leia as afirmativas e escreva o nome de cada etapa que passa da água que passa para se purificar. Então, olha só isso. Tem que olhar sempre lá no livro, tá? Para a gente saber direitinho. Então, vamos lá. Consiste em adicionar flúor na água. Quem é? Qual a fase do processo que coloca flúor na água?
É o processo de número 9. Trata-se da última etapa em que é adicionado flúor à água, fluoretação. Fluoretação. Letra B, consiste em separar os componentes de uma mistura. Consiste em separar o componente de uma mistura é a filtragem. Se a gente olhar aqui, ó, filtração, número 6. Então, a água segue para os tanques que funcionam como filtros, com pedras, areias e carvão ativado que retém a sujeira que ainda ficou na água, mesmo depois de todas as etapas que ele passou. Letra C. Consiste em adicionar cal hidratado ou carbono de sódio à água. Como é o nome disso? pH. Não, cadê? Cal. O cal hidratado. Fase número 2, alcalinização. Após o cloro, a água recebe cal ou soda para ajustar sua acidez. Esse pH aí é justamente a acidez, tá? A correção do acidez. Processo que deixa a mistura parada para descansar. É aquela parte que a água fica paradinha lá embaixo, que é a fase 5, decantação. Decantação. Quer ver a decantação acontecer também no processo, se caso você fizer, por exemplo, fizer café. Se você pegar o café e a água, quando a mamãe faz lá o café no fogo e coloca o café na água quente, se desligar o fogo e esperar um pouquinho, o pó fica todo embaixo. E a água com o cafezinho, né, preto, fica na parte de cima. Então, o pó, ele decanta, ou seja, fica lá no fundo da vasilha. Do mesmo jeito acontece no processo dessa água. A sujeira decanta lá embaixo, deixa lá, ela pesa, vai lá para debaixo, lá para o fundo do recipiente. E aí, em cima fica só aquela água, né? Letra E. Consiste em adicionar produtos específicos à mistura líquida para formar flocos sólidos para serem retirados. É a fase da coagulação, que vai ser a fase de número 3. Em seguida, adiciona as substâncias coagulante e agita bem a água para que as moléculas de sujeiras possam se juntar. Em vez de se espalhar, né, elas se juntam. E letra F é feita por meio de adição de cloro, ozônio ou luz ultravioleta na água. Deixa eu ver se tem esse aqui. Não tem esterilização. É feita por meio de adição do cloro, ozônio ou luz ultravioleta na água. Esterilização. Eu coloquei o que ali? F, esterilização. G, captação. Consiste em captar água de um rio, lago ou represa. Captação. E o H consiste na correção do pH, desinfecção e fluoretação, que é a purificação da água. Questão de número 4. Letra A. Resíduos químicos usados nas plantações para combater pragas que podem poluir a água quando utilizados incorretamente. Quem é? São os resíduos domésticos, as impurezas ou os agrotóxicos? São os agrotóxicos. Muito bem. Letra A, agrotóxicos. Letra B. Substâncias provenientes da atividade industrial na fabricação de seus produtos. Vai ser o quê? Agrotóxicos, resíduos industriais ou resíduos domésticos? Vai ser industriais. A do meio. Marca o xizinho. Observe agora a imagem. Analise a situação e responda. Se uma pessoa beber a água deste rio, pode contrair várias doenças. Escreva no espaço abaixo quais doenças podem ser transmitidas por essas águas sujas e contaminadas. Quais doenças são? A resposta está lá na página que a gente leu, na página 48. As águas contaminadas pode causar doenças como febre tifoide,
hepatite, cólera e muitos verminoses. Então, a gente colocou aqui cólera, verminoses, febre tifoide e hepatite, certo? Muito bem. Para nós sabermos aqui do nosso tempo, se vai dar tempo de a gente fazer o próximo conteúdo, deixa me ver aqui. Para saber, né? Deixa eu ver se o próximo conteúdo se vai ser grande ou pequeno, porque se o vídeo ficar muito grande, aí a gente tem complicações para mandar o vídeo para você. Meio ambiente. Não, facinho. Vamos lá. Sobre o meio ambiente, nós continuamos fazendo o seguinte, tá? Página 57. Vamos falar sobre a água e o meio ambiente, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, sobre a poluição da água, né? Então, agora a gente vai falar a água e o meio ambiente. Página 57. Repare bem nesta cena, nesse quadro. Aqui eu tenho uma montanha, né? Solo. Tenho também aqui umas setinhas mostrando erosão, transporte, bacia de sedimentação. Então, olha só. Seja qual for a nossa idade, proteger e ajudar e preservar o meio ambiente é nossa tarefa, pois precisamos garantir que as nossas próximas gerações usufruam de tudo que o planeta oferece. Ou seja, vivemos hoje, aproveitamos o nosso planeta, precisamos cuidar dele para que as crianças, quando crescer, venham também utilizar desse meio ambiente da forma que a gente usou, ou então melhor, né? Atitudes de mau uso da natureza podem trazer inúmeros problemas à saúde dos seres vivos, como nós, principalmente as dos seres humanos, já que a nossa saúde está diretamente ligada ao meio ambiente. De uns anos para cá, os ambientalistas têm se preocupado com a água, o desperdício da água, a poluição da água, os impactos ambientais que a mesma vem sofrendo. A água é encontrada e utilizada no meio ambiente, porém, há alguns processos que podem causar mudança no percurso desse desvio desordenado da água, tais como erosão, transporte e sedimentação, que é isso que você está vendo aí no quadro. Mas o que é a erosão? Aí aqui eu mostro. Erosão é o processo de desgaste do solo, provocado principalmente pela água, pelo vento, pelo meio do qual a água desprende ou arranca pedaços de materiais. Então, olha só, aqui em cima, onde está acontecendo a erosão, o vento bate, as águas da chuva batem, causando aí perfurações no solo, a erosão desse solo, e vai começar a se desprender pedaços de pequenas rochas, né, atritos ou árvores, ou sei lá, o desgaste, enfim, que vai começar a se soltar nesse ambiente e vai acontecer o transporte dele no meio do caminho. Ó, o transporte, pois a água leva esses pedaços de materiais ao longo de todo o percurso. Portanto, em alguns momentos do seu percurso, a água perde força e não consegue mais levar os pedaços desprendidos. Então, acontece o processo de sedimentação aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Isso que está aqui embaixo, dentro d'água, estava lá em cima, no monte, nesse alto aqui, ó, aonde aconteceu a erosão. Houve o transporte desses detritos que estava lá em cima e veio parar aqui embaixo, dentro do rio ou do oceano, como nós estamos vendo. E quando a sedimentação é quando a água deposita os pedaços desprendidos, tá vendo? Que estava lá em cima, agora está dentro d'água, causando assim leitos rasos, ou então eles se juntam, né, se unem nos leitos mais fundos dos rios, mares e lagos. As atividades agrícolas executadas sem as devidas orientações também aceleram e contribuem com os efeitos indesejáveis da erosão. Dê uma olhada aí no seu livro, nessa página 57. Olha essa imagem.
aonde o solo está todo desgastado, aonde já está mostrando as raízes das plantas, mostrando, né? A gente pode até analisar isso daí, nesse período de chuva que está acontecendo, das casas que ficam lá em cima das ribanceiras, e aí está acontecendo muito desgaste no próprio solo por conta da chuva, não é isso? E aí pode acontecer deslizamento de terra. O que é esse deslizamento de terra? Justamente essa erosão e esse transporte de materiais, de pedaços que se desprendem lá de cima até embaixo. Por que isso acontece? Às vezes se desmata nesse local, tira as plantas desse local e as plantas raízes começam, as raízes que seguravam, sustentavam esse espaço de terra, agora já não sustenta. Então acontece dele ficar fraco, frágil e começar a se desprender através da água da chuva e do vento. É isso aí que está acontecendo. E a utilização da água, para que serve a nossa água? A nossa água serve para tanta coisa neste mundo, não é? É importante também ter o cuidado devido com o desgaste de dejetos, para que esses não possam vir a poluir as nascentes dos rios, os lagos, causar desequilíbrio ambiental, trazendo-se transmissão de vírus e bactérias, como a gente estava vendo agora, ainda agora. Foi com vocês? Não, foi com a lição do terceiro ano. A lição do terceiro ano a gente estava vendo sobre as águas contaminadas e as doenças que podem ocasionar por essas águas. A água encontrada no meio ambiente é utilizada em diversas situações do dia a dia. E por essa razão que é muito importante reconhecer a sua importância e procurar preservá-la. Usamos a água para regar as plantas, utilize o regador na hora de regar as plantas, não simplesmente abra a mangueira, lá, a torneira da mangueira e fique derramando água toda, não. A gente tem que ter esse cuidado para na hora de tomar banho, abra o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar, não deixe lá a água correndo enquanto está se ensaboando. Para lavar o carro, deixe a mangueira de lado e utilize um baldezinho, né? Então, a gente viu aqui alguns desenhos que eu coloquei na tela. Lavando louça, enquanto ensaboa a louça, deixa a torneirinha desligada. Na hora de tomar banho, tá se ensaboando, deixa o chuveirinho desligado. Na hora de lavar o carro, utilize o balde com água e não a mangueira. Na hora de lavar a calçada, não use mangueira, use o baldezinho com água, tá vendo? Na hora de escovar o dente, desliga a torneira. Na hora de dar descarga, não dê descarga por qualquer coisa, né? À toa, dê descarga quando realmente for necessário. Lavar roupa, procure utilizar a máquina de lavar, sempre com capacidade total dela, evitando a lavagem no tanque. Também é possível aproveitar a água da roupa para lavar o quintal, a calçada ou a área de serviço. Para o vaso sanitário, se possível, coloque um vaso com a caixa de descarga acoplada ou acione a válvula apenas por 3 segundos. Não colocar papel no vaso também diminui o consumo de água, né? Porque senão entope e depois tome água para descer, tome água para descer. Conheça mais algumas utilidades da água na higiene das pessoas, na alimentação, no lazer, porque tem piscina, lagos, lagoas, ai, delícia. No trabalho, a produção de bens e consumos, né? E também na produção de energia. Está aí no livro de vocês e eu vou colocar aqui para nós. A água também é importante para a produção de energia. Olha que cena maravilhosa. Eu já tive o prazer de ver uma represa como essa. E enquanto estava cheia desse jeito, já vi também, né? Tive o desprazer de vê-la sequinha no interior da Paraíba, mas quando ela tá cheia, nossa, é muito bonito, né? A água e a energia elétrica, página 60, ele vai dizer aí que a maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas elétricas. Elas transformam a força das águas que passam por suas turbinas em energia elétrica. A construção da manutenção dessas usinas são mais caras, portanto, devemos ter cuidado para não desperdiçar nem a água, nem a energia elétrica. Então, olha só, como devemos economizar, tá aqui. Para economizar água, tome banhos rápidos.
Ao escovar o dente, feche as torneiras. Não dá descarga sem necessidade. Para economizar energia, só acender as luzes quando for preciso, não ligar os aparelhos elétricos sem necessidade, evitar abrir a geladeira a toda hora. É muito necessário você prestar atenção nisso. As atividades da página 61 e 62 estão aqui, então vou pedir para você corrigir, tá? Essa atividade e a gente se vê na próxima aula, se assim Deus nos permitir, tá bom? Deus abençoe a todos. Estou muito feliz em estar com vocês. Nosso vídeo tá ficando bem grandão, mas tenha paciência, tenha calma. Estamos fazendo sempre o melhor para repassar essas aulas para vocês, tá? Beijo grande para vocês. Estou com saudade. Logo, logo isso vai passar. Mas estude, deixa a preguiça de lado, tá bom? Beijo grande para todos. Deus abençoe.